Olá! Nos últimos dias viralizou um vídeo mostrando um veículo bem diferente circulando nas ruas do bairro São Pedro, uma espécie de Fórmula 1. Muito diferente mesmo, né? Nós fomos conhecer essa história, conversar com o construtor desse carro feito a partir de um Fusca. Nós viemos até a Praça Nossa Senhora Aparecida, a Praça do Semus, aqui no bairro de São Pedro, para conhecer a história de um lanterneiro que realizou o sonho de construir uma réplica de um Fórmula 1. No caso, um Fórmula Fusca. Reilson Barros é o artista que construiu com seu próprio talento, com seu próprio trabalho, o seu sonho. Isso aí nasceu, eu falei que eu tinha um sonho desde criança, né, que minha tia me deu um carrinho de Fórmula 1 no Natal. Aí, desde então, me empolguei tendo um carrinho daquele, aí cresci com vontade de ter um. Aí passei a assistir corrida, tal, na época de Hermes Futebol, de Piquet. Aí fui gostando do carrinho, aí não largava o carrinho, eu ia para a igreja, levava ele para padaria, para rua, brincar, sempre levava aquele carrinho, cresci com isso na cabeça. Aí passado um tempo, aprendi a produção de lanternagem, aí você tira a carroceria fora, fica o chassi, né? Aí eu olhei assim, desde então eu olhei e falei, pô, isso aqui dá para sair um Fórmula 1. E agora eu com 60 anos consegui comprar um Fusca, tirei a carroceria, é um projeto que levou 1 ano. Aí fui fazendo e saiu isso aí, tirei a carroceria e... Além de Fusca, tem peças de outros veículos aqui também, né? Tem. Chapa é uma coisa muito cara. Aí eu usei aqui um pedaço de capô de HB20, tem capô de Santana, teto de Brasília, pano de pó de Fusca, tem pedaço de quanto é carro. Aí fui cortando de um carro e passando para cá. Aí fui moldando no chão, né, com ilhadeira, com marreta, martelo, toco, e fui moldando e fazendo. Tudo isso aqui perto da sua casa mesmo, né? Você não tem uma oficina, né? Não, eu tinha uma lojinha aqui perto, mas aí o rapaz precisou da loja, eu tive que entregar. E hoje eu estou desempregado, eu sou lanterneiro, agora estou com minhas ferramentas aqui em casa, estou fazendo ele aqui na rua mesmo, na calçada. E você outro dia andou com ele aqui, fez um tremendo sucesso, viralizou inclusive o vídeo de você andando com esse carro aí. Só que é um veículo que não pode ser licenciado desse tipo, né? Qual é a sua pretensão com esse veículo aqui, essa réplica de um Fórmula 1? Com todo respeito à lei, né? Eu só dei uma voltinha aqui no quarteirão só, com medo também, né? Aí eu encostei ele aqui. Mas eu pretendo assim, eu não sei, eu não tenho informação sobre isso, porque o chassi, ele tem a numeração, ele tem os documentos, ele tem recibo, tem plaquetinha, tem tudo. Aí eu tenho que me informar, porque realmente isso aqui é um Fusca com outra carroceria. Aí não sei como é que vai sair no documento, se dá para emplacar. Se não conseguir emplacar, o que você vai fazer com ele? É colocar à disposição aí, disposição de carro antigo, alugar para festa de criança, né? Criança gosta muito. E por aí deixar acontecer o que vai acontecer aí. Sem plano. Essa é a Fórmula Fusca, né, de Teresópolis para o mundo, né? Pode apostar que esse vídeo que rodou por aqui, né, viralizou nas redes sociais da região, pode apostar que isso vai rodar o mundo todo. Aquele radar instalado na serra, nas proximidades de um posto de gasolina, voltou a ser motivo de muitas reclamações, né, devido à sua localização, à velocidade aplicada nesse trecho da Rio Teresópolis, e por conta dessa demanda,
o assunto voltou a ser discutido na Câmara de Teresópolis, na última sessão antes do recesso de meio de ano. Quero destacar aqui a nossa moção, que a gente entrou pedindo à mesa que encaminhe para Eco Rio Minas, para a agência Eco Rio Minas, é a questão de solicitar a mudança do radar localizado na Serra, no quilômetro 98, perto do posto Garrafão. E a gente está vendo ali muitas reclamações, muitas solicitações, pedidos, e as pessoas estão insatisfeitas com o radar ali pelo simples fato, ou nem é simples, né? Pelo fato de serem multados num radar que está escondido. A gente sabe que o objetivo do radar é para que o motorista diminua a velocidade e para que não cause acidentes. Só que o radar ele deve ser bem sinalizado. E esse radar, especificamente, não está bem sinalizado. Esse radar ele fica dentro da curva, o que impede com que o motorista, com que o condutor do veículo reduza a velocidade em tempo hábil. E quando a gente está ali, subindo a serra, quando você vê o radar já está em cima e não dá tempo de diminuir, até causando acidente, porque o carro de trás, naquela freada brusca, acaba batendo na traseira do carro que está na frente. Então, a gente vem aqui pedir, solicitar, para que seja mudado a localização do radar. A concessionária, por sua vez, diz que atende apenas a um estudo feito pela Polícia Rodoviária Federal em relação aos locais com maior índice de acidentes. Agora, a verdade é que nesse último ano, vai fazer um ano agora, que esse radar e outros aí foram instalados ao longo da BR-116. Nesse período, um grande número de pessoas, teresopolitanos, visitantes e turistas, acabaram sendo multados devido à localização desse equipamento de fiscalização eletrônica. Aquela dica para quem utiliza as nascentes da cidade. 3 fontes estão com água imprópria para consumo. Veja aí o resultado da análise feita pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, até que novo levantamento seja feito, não utilize. A fonte Tijuca fica ali em frente à clínica de hemodiálise, imprópria. Aliás, a gente olha para a cara dela, né? Estética, lixo, pichação, depredação. Não dá nem coragem de tomar água lá, mesmo que não tivesse imprópria. Está imprópria. A fonte Brahma, que fica ali na Tenente Luiz Meireles, né? Uma ruazinha sem saída ali na Tenente Luiz Meireles, imprópria para consumo, até demorou, né? A quantidade de residências que tem logo acima. E essa última, falo sempre, é impressionante como a prefeitura ainda mantém a análise nesse local e não nem interditou. Mais de uma década, a fonte Taumaturgo, imprópria para consumo. Podem ser utilizadas a fonte Saúde, fica lá dentro da Secretaria de Saúde, na Tijuca, a fonte Perpétuo, no bairro de mesmo nome, a fonte 7 Tanques, no Rosário, a nossa fonte Judite, no bairro do Alto, a fonte Amélia, no mesmo bairro, a fonte Grande Jaguarani, na Grande Jaguarani, as duas do Vale do Paraíso, a Santa Ângela e Alexandre Fleming, a fonte São Sebastião em Pimenteiras, e essa aí é um trava-língua danada, né? A fonte Santa, que fica no bairro da Fonte Santa. Essas podem ser utilizadas segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Vamos agora ao Diário Comunidade, aquelas demandas que recebemos aqui através do nosso WhatsApp, mostramos e cobramos aí de quem for responsável, tentando encontrar uma solução. Um ralo, né? Nesse ralo tem um vergalhão enorme, tá? Eu tropecei nesse vergalhão, quase que eu caí no meio da rua. Se isso acontece, um carro ia literalmente passar por cima de mim. Eu tirei a foto, tá? Eu tenho foto do ralo, do vergalhão, entendeu? E um senhor que estava no carro, do outro lado da rua, quando viu que eu quase caí, ele me chamou e falou que ele estava ali aguardando a esposa dele, desde 1h da tarde até agora, esse horário que eu estou mandando esse áudio, e eu sou a 4ª pessoa que tropeçou ali, e outras quase que caíram. Então eu acho que isso vale ser denunciado, né? Tem que ser. Isso é um absurdo. Poxa, em qualquer lugar é um absurdo. Ainda na porta da Secretaria de Saúde, fala sério. Exatamente, Tânia. Disse tudo, né? Em frente à Secretaria de Saúde, muita gente debilitada lá procurando ajuda, ainda leva uma topada, se machuca, pode cortar o pé nesse vergalhão na rua, né? Temos ali diariamente centenas de servidores públicos da prefeitura entrando e saindo. Alguém. Fica a dica, né? Eu sou da saúde e não vejo isso. Mas lá entra em contato com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos
para dar uma geral. Vamos agora ao bairro de São Pedro, também tem uma demanda de lá encaminhada ao nosso Diário Comunidade. Está aí o João Braz, telespectador da Diário TV. Olá, João, mandou para cá essa situação na rua Joaquim Ribeiro, lá no bairro de São Pedro, mato tomando conta, calçada já não existe há um tempo, e essa floresta aí deixando a passagem ainda mais estreita, mais complicada, né? Rua Joaquim Ribeiro, pertinho do número 80. Alô, prefeito Leonardo Vasconcelos, mas a prefeitura tem até um empreendimento nesse local, se eu não me engano, tem uma obra de interesse da prefeitura nesse local, Rua Joaquim Ribeiro, lá no bairro de São Pedro, onde mora o João Braz. No centro da cidade, aquele problema de fio para todo lado, foi feito até um trabalho lá no começo desse governo, né, o tal do limpa-fio, né, melhorou bastante, mas ainda assim, ainda tem problema a ser resolvido. Olha só a Rua Duque de Caxias, no centro da cidade, provavelmente algum veículo alto passou aí pela Duque de Caxias, na várzea, nem deveria passar, mas passou, prendeu no fio e puxou a fiação que está baixa e o poste aparentemente inclinando. Duque de Caxias, né? Centro da cidade, local de grande movimentação. Nos últimos dias, as equipes das secretarias de obras e serviços públicos têm feito manutenção nos principais canteiros da região central da cidade e também no bairro do Alto, né? Olha só, esses canteirinhos aí, né? Aliás, havia nesse local, eu vi gente reclamando que sumiram aquelas luminárias aí, mais de uma década, né? Tinha umas luminárias até bem exóticas aí nesse trecho da Alberto Torres no Alto e de repente desapareceram todas porque os últimos anos aí foram ruins para essas luminárias, né? Não fizeram manutenção, aí um carro bate, alguém joga uma pedra, quebra o vidro, detona a lâmpada, para de funcionar e ficou só um monte de poste velho pelo caminho que foi retirado. Agora está sendo feita a recuperação do canteiro, novas plantas e também a pintura aí do canteirinho e da faixa de pedestre, que é de extrema importância, né? Se com faixa de pedestre já é difícil, imagina sem. Tivemos o caso daquela brasileira que infelizmente perdeu a vida na Indonésia, no vulcão, e essa questão, né, acabou levantando um questionamento para as aventuras, o esporte de montanha de modo geral, porque é um esporte maravilhoso. Quem conhece a Diário TV sabe que eu sou praticante, inclusive, do montanhismo, mas montanha é um local onde a pessoa deve ter atenção redobrada, né? Não é um passeio na calçada da fama. Subir uma montanha requer uma grande responsabilidade de todos os envolvidos, de quem vai praticar a escalada, a caminhada, de quem vai trabalhar profissionalmente, quem vai guiar um grupo na montanha. O Corpo de Bombeiros de Teresópolis é que faz resgates quando dá problema. Alguém ficou preso no escalavrado, alguém se perdeu na trilha da Pedra do Sino. Os primeiros a serem acionados são os bombeiros. E o 16º GBM, o Grupamento de Bombeiros Militares aqui de Teresópolis, divulgou um vídeo falando aí da abertura da temporada de montanhismo e os cuidados que devem ser tomados. Diante do trágico episódio envolvendo a turista brasileira na Indonésia, nos solidarizamos profundamente com a dor da família e usamos esse triste acontecimento para reforçar algo muito importante: a segurança nas atividades de montanhismo. O montanhismo tem conquistado cada vez mais pessoas. É uma forma incrível de lazer, super conectada com a natureza, mas é preciso lembrar, essa aventura exige preparo, atenção e responsabilidade. Evitar acidentes começa com prevenção. Em caso de emergência, Disco 93. Nosso efetivo cobre parte das áreas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Estadual Três Picos e Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Mas é importante dizer, há limitações. Fatores como clima, terreno ou visibilidade podem tornar o socorro mais difícil e demorado, com resgates até mesmo com o uso de aeronaves. Por isso, trilhas mais exigentes devem ser feitas apenas por pessoas experientes e, sempre que possível, com guias locais capacitados. Com preparo e responsabilidade, a montanha continua sendo um espaço de conexão, superação e beleza. Curta, aproveite, mas volte sempre com segurança. Exatamente, está aí o Fragoso, né? Bombeiro de longa data e que participou de dezenas de resgates nos últimos anos. Dedo de Deus, Travessia Petrópolis-Teresópolis, entre outras ações.
A Polícia Civil prendeu aqui no município, aqui na Avenida Feliciano Sodré, um homem acusado de um homicídio, de um assassinato que ocorreu há quase 11 anos atrás no centro da cidade. Essa pessoa era considerada foragida da justiça, uma das envolvidas, segundo as investigações da Polícia Civil, no assassinato de um segurança de um shopping no centro da cidade em 31 de agosto de 2014. A vítima, um homem de 71 anos, que trabalhava, como segurança, já era para estar aposentado, mas seguia a vida trabalhando. Esse homem foi encontrado morto na escadaria dos fundos aí desse pequeno shopping no centro da cidade. Naquele primeiro momento, se achou até que ele poderia ter sofrido um infarto, não sabia o que havia ocorrido. Porém, quando foi feita a necrópsia, se descobriu que se tratava de um homicídio, um assassinato, e a investigação levou algumas pessoas, entre elas esse homem aí. Segundo a Polícia Civil, segundo o trabalho realizado pelos delegados Márcio de Bugrais e Douglas Almeida, esse homem, com a ajuda de comparsa, teria praticado homicídio usando um objeto perfuro cortante e atacado o segurança do shopping porque ele havia repreendido atos de vandalismo dentro do shopping, o Shopping Francisco Sá, bem no centrinho da cidade. 31 de agosto de 2014, quase 11 anos foragido, agora foi cumprido o mandado de prisão. Ele ficou acautelado aqui na delegacia local até ser transferido para a unidade prisional da Polinter, no Rio de Janeiro. Aquelas 3 pessoas apontadas como envolvidas no assassinato da advogada Anique Erdi, também estudante de psicologia da Unifesp em Teresópolis, falamos aqui no começo da semana, que a justiça havia determinado novamente a prisão de mais 3 pessoas que têm ligação com o principal suspeito do caso, que é o Fadiga. E saiu lá o mandado de prisão, porém elas não foram encontradas. E agora foi divulgada essa arte através do site Procurados, do Disque Denúncia do Estado do Rio de Janeiro, mostrando aí o Henrique Vieira Fadiga e a Maria Luísa Vieira Fadiga, que são filhos do principal suspeito do caso, o Lourival Fadiga, e a Rebeca Azevedo, que seria ex-namorada do Lourival também. Segundo as investigações, segundo apontado no pedido do Ministério Público, esse pedido de prisão, eles foram presos lá atrás, em 2024, fevereiro, quando o crime foi descoberto, e depois acabaram soltos, mas agora, no desenrolar da investigação, foi feito um novo pedido de prisão com a motivação aí através de novas provas, incluindo a localização do corpo da vítima, que foi nesse local aqui no bairro do Panorama, na casa do Lourival no Panorama. O homicídio ocorreu em Petrópolis. Porém, o corpo foi encontrado aí concretado dentro dessa garagem, então, com a localização. O laudo de necrópsia, perícias em veículos utilizados no crime e conteúdo extraído de celulares de todos os envolvidos nesse caso aí, nesse crime bárbaro, onde a Anique foi assassinada. Esse homem, o Lourival, teria simulado um sequestro e exigido 4,5 milhões de reais de resgate ao marido da Anique, e ela morta asfixiada em um motel lá em Itaipava, e depois trazida e concretada aqui na garagem dessa casa no bairro do Panorama. Aí agora, os outros 3 aí, que segundo as investigações teriam participação, teriam um tipo de envolvimento nesse crime, haviam sido soltos, mas tiveram mandado de prisão decretado novamente, prisão preventiva, e agora acabaram saindo na lista de procurados do Disque Denúncia. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais 1 quilo de cocaína no interior de um coletivo. Muita gente fazendo esse transporte ilícito de drogas, eles tentando fazer algum dinheiro, mas acaba ganhando uma temporada na cadeia. Dessa vez em um ônibus interestadual parado na BR-116, a PRF fazia fiscalização e percebeu que uma passageira ficou nervosa, não sabia dizer para onde ia, nem de onde vinha, deu respostas desconexas e acabou tendo a bagagem vistoriada, e dentro da bagagem dela uma mochilinha, 1 quilo de cocaína. Uma jovem de 24 anos que havia retirado essa droga aí para entregar numa comunidade, havia retirado lá em São Paulo.
O motorista de um coletivo da aviação 1º de março levou um grande susto aí na fazenda Hermitage, né? Durante manobra, o ônibus acabou atingindo aí um dos postes desse bairro, que é o bairro mais novo de Teresópolis, construído para as vítimas da tragédia de 2011. Apesar do grande susto, ninguém se feriu, né? O carro estava vazio, foi acionado aí o pessoal da Enel para fazer a substituição e um novo coletivo para seguir viagem, visto que esse aí só poderia sair, né, depois que o poste fosse recolocado, né? Fosse colocado um novo poste no local. As empresas têm investido em cada vez mais em material personalizado com a intenção de atrair aí a clientela. Quando você desenvolve uma marca, uma empresa ou até mesmo um evento, já parou para pensar como que um produto personalizado pode fazer totalmente a diferença? Essa é uma importante estratégia para aqueles que querem impulsionar o seu negócio, já que um simples produto pode ficar marcado por muito tempo na mente do cliente. Banners, né? A gente tem os folders, então são coisas que as pessoas, às vezes uma caneta personalizada, às vezes um bloco, e parece coisas simples, mas isso traz uma organização, mostra o que vai acontecer, e esses pequenos detalhes também, ele pode transformar a sua ideia em algo que vai ser visto em outros momentos. Então você pega uma caneta, né? Aí depois você pega e dá uma caneta a uma pessoa, ela passa o tempo todo anotando as coisas ali com aquela caneta e depois, com o tempo, ela acaba vendo aquela caneta de novo e ela vai relembrando aquilo que ela passou naquele momento. Então, às vezes, alguns detalhes podem fazer toda a diferença naquilo que a pessoa quer transmitir e passar no seu evento, nas suas construções. Como que um design personalizado pode fortalecer uma identidade de uma marca, de uma empresa ou até mesmo de um evento? Quando a gente fala de você trazer a pessoa um entendimento daquilo que vai acontecer, a primeira coisa que você tem que mostrar é aquilo que você vai fazer. E quando a gente tem a preparação dos ambientes, a preparação dos locais, e você consegue botar a sua identidade, é o primeiro passo para você poder ser impactante. Então a gente acredita muito nesse legado, nas cores, naquilo que você vai colocar, na vibração que você vai transmitir através daquilo que você vai construir. Então a nossa loja, ela trabalha muito com isso, com essa ideia. Na hora da produção, da construção, isso é muito visado. Para quê? Para que a ideia seja passada desde o princípio do aquilo que a pessoa está vendo, para quando a pessoa estiver lá e poder mostrar aquilo que ela quer. E quais que são os impactos que essas empresas e essas marcas podem gerar naqueles que vão receber esse design personalizado e essa ideia? Então, a gente não pode esquecer que quando você passa uma ideia, essas ideias elas permanecem na pessoa. Então, quando você tem uma identidade construída através de às vezes um souvenir, às vezes um presente, às vezes um bottom, isso tudo vai ficar marcado nessa pessoa e poder ser transmitido em outros momentos também. Você fala assim, fiz uma camisa, né? Você vê aí pessoas usando camisa a todos os lugares, depois essa camisa vai ser usada em outros lugares e aquilo vai deixando a sua marca e vai transmitindo para outras pessoas também aquilo que já aconteceu. Então a gente sabe que quando você personaliza algo, você está criando ali um processo que vai deixar marcas para que isso possa ficar para outros momentos e continuar aquela ideia viva dentro da pessoa. Esse é mais um boletim informativo direto da redação do Diário e Diário TV. Qualquer novidade antes de um próximo, rapidamente aqui na barrinha de notícias da casa e nas redes sociais Facebook e Instagram. Detalhadamente, o site é o netdiario.com.br. Está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve.